né, que isso é normal. E eu antecipei aqui falando de um terceiro princípio. Por que assim? Por que nós devemos nos posicionar e incomodar-se com esse assunto? Por causa porque pode acontecer com a liberação desse terceiro sexo, disso que está sendo votado no Brasil, de aceitar e de vivermos isso dentro da igreja também de forma normal. Um pastor, por exemplo, alguém pode chegar para você e dizer: eu quero que você faça meu casamento, eu creio nisso, nós também cremos que Jesus veio como homem, morreu e ressuscitou para nos dar amor, nós amamos um ao outro, nós vamos casar. O que está por detrás de tudo isso? É uma destruição, uma inversão de valores na cabeça das nossas crianças, da nossa sociedade, para dizer o seguinte: não importa o que Deus diz, não importa como foi no início, o importante é o que eu estou sentindo agora, o importante é o que eu quero agora. Presta atenção, quem é Deus nessa história? Por que então que nós temos que sustentar e aceitar isso? É porque alguém está sentindo alguma coisa agora que ele tem, então nós temos que mudar tudo porque alguém está sentindo alguma coisa agora? Qual que é o papel de Deus nessa situação? Como se conformar e acomodar com tais coisas? Como eu disse, se nós nos conformamos com isso, amanhã ou depois nós teremos que conformar também com leis absurdas e com pessoas doentes que vão se levantar para sustentar a respeito da pedofilia. Que o Brasil, assim, literalmente tem uma tendência para coisa ruim que eu nunca vi desse jeito. E nós somos um dos únicos países que tem policiais fazendo a guarda de pessoas que estão nas ruas marchando a favor da maconha. Como que é isso? Graças a Deus, não sei quantos de vocês têm interesse por isso. Essa semana a revista Veja lançou uma matéria, semana passada, inclusive, a matéria de capa é sobre maconha. E assim, está declarado, estudos e tudo, que maconha é prejudicial para a saúde. Não é a mesma coisa igual o Fernando Henrique Cardoso, um dos maiores presidentes dessa nação, mais inteligente, é a favor da liberação da maconha. Hoje nós estamos liberando a maconha, amanhã, com tudo custa, a gente libera o homossexualismo, depois nós liberamos a pedofilia. Acredite, nós vamos chegar lá. Que venha o reino de Deus. Amém. Dentro das nossas igrejas se levantam homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Amém. E não somente cheio do Espírito Santo para dizer está amarrado quando vê outra coisa, cheio da palavra. Cheio da palavra, cheio do conhecimento, para saber posicionar com princípios e com valores. Dá uma lida para mim, por favor, em Isaías 58, versículo 12. Vê com tais afirmações do que nós estamos falando agora, se amanhã o nosso país vai ser realmente um país assim, poderoso, que nós teremos tal prazer de morar nele. Isaías 58, versículo 12. Abriu? Deixa eu ler aqui. Isaías 58, 12 diz: e os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador de brechas, restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Quando é que o país se tornará um país habitável? É quando aqueles que servem a Deus se levantarem para fechar brechas, para reparar veredas. Veredas é um caminho antigo, são princípios, são valores, são coisas que está escrito na palavra de Deus, para que o país se torne então habitável. Qual que é a verdade bíblica sobre o homossexualismo? Vamos ver. Qual que é a verdade bíblica sobre isso? Gênesis 1, 27. Eu estou lendo muitos versículos, então é importante que você anote. Tem muitas irmãs aqui que estão fazendo vários esboços, isso é bom. Alguns irmãos também estão anotando, outros estão gravando. Importante depois você parar na sua casa para ler, para deixar Deus falar e renovar. Quais são as verdades bíblicas sobre o homossexualismo? Criou Deus, pois, homem à sua imagem. A imagem de Deus criou. Somente o homem? Não. Homem e mulher os criou. Deus criou o homem ou a mulher para representá-lo
no versículo 27. E no versículo 28, e os abençoou e lhes disse: sede fecundo. Todas as vezes que nós estamos representando Deus aqui, há fecundidade, há multiplicação. Como teremos fecundidade em um homem e outro homem? Tendo, primeira coisa, eles não vão representar Deus, porque não foi isso que Deus criou. Uma mulher tendo relacionamento com outra mulher, ela não representa Deus. E uma vez que não representa Deus também, não tem crescimento, procriação, não tem multiplicação. Assim, pela graça e misericórdia de Deus, que o Espírito do Senhor te abra os olhos hoje, para que você possa entender que não é questão de sentimento, é questão do que está escrito. Agora, se a palavra de Deus para você não é nada, eu estou falando com pessoas erradas. Mas se ela é palavra de Deus, e você aplica a sua vida entendendo que isso é a verdade, estou falando para as pessoas certas. Não é questão de discriminar a pessoa. Ah, você está discriminando. Eu não estou discriminando, eu estou sustentando o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz: criou Deus homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, fale ele uma auxiliadora que seja idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e fez todo esse processo aqui. Aí alguém pode falar: ah, mas isso aí será que não teve outra maneira, né? Outro jeito? Será que Deus não criou um homem diferente, uma mulher diferente? Foi isso que Deus criou. Sobre o que a nossa geração às vezes está experimentando hoje, não quer dizer que é isso que Deus planeja. O propósito de Deus é imutável. Deus é imutável. Aquilo que Deus pensou lá em Gênesis, Ele continua pensando em Mateus, em Marcos, em Malaquias, em Apocalipse. Porque se Ele muda, Ele deixou de ser Deus, o caráter dele, então agora foi afetado, porque Ele mudou de opinião. Eu sou homem, eu mudo de opinião, eu mudo de ideia, mas Deus não. Deus é imutável. Aquilo que Ele liberou, Ele liberou. O que Ele disse que está escrito, é o que está escrito. Agora, no decorrer dessa caminhada, aconteceram algumas situações que, se você parece que, não, mas parece que Deus mudou aqui. Deus não mudou. O que aconteceu foi que o homem se tornou duro de coração. Mas é importante você ler versículos da palavra de Deus, como o de Mateus 19, que você vai ver o que Deus está falando. Não foi isso que Deus pensa desde o início. O que Deus pensou para o homem desde o início foi que ele encontrasse uma mulher e que ele formasse uma família. Para que uma família? Só para os dois, nós estamos casados agora? Não, homem e mulher, e a família, representantes de Deus aqui na terra. Amém? Amém. Abra sua Bíblia em Mateus 19, versículo 4 ao versículo 6. Para você que acha que essa geração de hoje é diferente, para você que acha que nós temos que aceitar, não, nós somos diferentes da geração dos nossos pais, algumas coisas mudou. Então respondeu ele, Mateus 19, do 4 ao 6: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que ele disse: por esta causa. Qual causa? O matrimônio, o casamento. Por esta causa, propósito, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não sois mais dois, porém uma só carne. Isso aqui que é poderoso. O que Deus ajuntou, não separa o homem. O homossexualismo, o lesbianismo, é uma separação do projeto de Deus para o homem e para a família. O que Deus ajuntou? O homem e a mulher. E o que eles querem? Separar. Separar o que Deus ajuntou. Isso é espiritual. Não estou aqui dizendo nada a respeito de discriminação, porque eu acho que isso é um assunto que vale a pena falar. A pessoa, nós estamos aqui crendo em princípios e valores que funcionam.
há mais de 2000 anos atrás, na verdade, desde o início, o Criador sonhou e planejou com isso. Aí alguém resolve fazer qualquer coisa agora, você não pode posicionar, porque isso é discriminação. Você pode posicionar com o que você acredita, e nós não podemos posicionar com o que nós cremos, que a palavra de Deus, que isso é discriminação. Olha, irmão, eu vou ser honesto para você, eu não estou muito preocupado, entre aspas, do que a sociedade moderna, bonita, estão pensando sobre os pregadores da palavra de Deus. Eu não estou muito preocupado com isso. Afinal, na verdade, eu sou bem resolvido quanto a isso. O que as pessoas pensam ao nosso respeito não é problema meu, é problema delas. Eu não quero dar um mau comportamento. Se eu for um pedófilo, se eu trair minha esposa, aí eu estou dando brecha para que se fale de mim. Agora, se eu estou obedecendo a palavra de Deus, o que eu quero em troca? Retaliação. O que nós queremos em troca? É que um público fala, não gostei, fiquei chateado e contrariado. Eu não tenho problema em relação a isso. Já levei tanta pedrada, nós já levamos tanta pedrada lá em Goiânia, que nós éramos do diabo, que nós éramos anticristo, que a videira era uma seita. Nós falamos, nós somos seita mesmo. Nós aceitamos quem Deus aceita. Isso é uma seita. A seita, nós aceitamos esse tipo de pessoa, então nós somos uma seita. Foi num programa de rádio, nós pregamos sobre esse assunto. Então assim, já estou carajado. Sabe aquela coisa que se fala assim? Esses dias chegam lá, pastor, está falando isso de vocês e tal, eu também citou até o seu nome envolvido lá, disse que vão cair tudo. Falei, você está preocupado com isso? Falei, irmão, você não tinha nem meu sono. Vou para o shopping com minha família segunda-feira, vou comer, vou me divertir, estou em paz. Sabe aquele sentimento que estou fazendo a coisa certa, Deus está me abençoando? Só porque eles estão falando, não estou preocupado com isso. Profetas não deveriam estar preocupados com o que as pessoas pensam. O seu problema é que você quer ser amigo de Deus e amigo do mundo, não tem como. Tiago capítulo 4, versículo 4 diz: infiéis, não compreendeis que a amizade com o mundo é inimiga de Deus? Quem quer ser amigo de Deus é inimigo do mundo. Não tem como. Nós queremos estar bem com todo mundo. Você acha que eu sou visto na sociedade? Sociedade tão eclética, que pode tudo hoje, pode ouvir tudo quanto é tipo de música, vestir tudo quanto é tipo de roupa. E pessoas que têm comportamentos tais como essa são pessoas o quê? Putas, diferentes. Você viu que era diferente? Sabe? Nós vivemos uma geração que a diferente é aquela. Teve até uma cantora inglesa aí que morreu, era tida como a diferente, não sei o que, Lynn House, sei lá o nome dela. Não interessa, não sei nem falar o nome dela. Essa aí. A Lady Gaga, é esse povo que é diferente, que é culto. Então eu faço questão de assistir algum programa desse tipo de gente. São tão rasos, não tem nada para oferecer. Não tem conteúdo nenhum, não tem princípio nenhum dentro deles. Mas porque aí promove escândalos, coloca uma roupa curta, aí é tido como destaque na mídia. Aí qual que é o melhor estilista hoje? É claro que é o homossexual, porque ele tem feeling para isso. Aí as pessoas olham, tá vendo? São pessoas, sabe, eu não estou querendo dizer que não tem nada contra a questão de profissão. Estou te falando que o que essa pessoa tem para me oferecer como padrão de família. O que ele pode me abençoar? Em nada. Então, se ele não pode me abençoar em nada, eu só admiro ele com a roupa bonita que ele faz. É o máximo, mas não tem nada para oferecer. Mas eu vivi uma geração que se vê essas pessoas, você não sabe quem ouvir. Quem? Esse tipo de gente. Não, se for para mim ir, para mim não importa com nada. Se eu encontrar com Deus, como às vezes eu encontro no aeroporto, sendo do lado, para mim dá vontade de pôr a mão e falar assim, sai todo capeta. É sério. Eu fico vendo às vezes demônio nos olhos dessas pessoas nessas entrevistas, tão oprimidos que são, tão possessos. Por exemplo, uma pessoa como a Eve, se ela não teve um encontro com Deus genuinamente, por mais de coisa bonita de quem que ela ajudou, uma hora dessa ela está no inferno. Só que às vezes nós não estamos preocupados com isso. O importante é a beleza que está por detrás. O importante é quanto selinho que ela deu nas pessoas. Espera lá, irmãos, nós não estamos brincando, nós estamos vivendo um mundo de guerra. Nós estamos em guerra, eu quero dizer isso para você. Apesar que nós estamos vivendo um movimento muito bom, que se encheu tanto as nossas conferências, eu não quero embriagar vocês. Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. É bom você atentar para isso. Não pense que vocês vão organizar um evento desse, com tanto princípio, com tanta coisa, e vai ficar por isso mesmo. Pode se preparar,
você que é líder, discipulador, não estou dizendo isso porque eu senti lá o profeta, não, estou dizendo isso para você, que você tem que se preparar. Muitas coisas estão acontecendo. Hoje nós recebemos uma ligação de um líder da minha equipe, que essa noite não voltou para casa. Faço questão de falar isso para você, que não tem vergonha nem para mostrar que nós somos perfeitos. Sabe por que ele não voltou para casa? Conflito que a esposa disse que bebeu a noite toda. São guerra. É o diabo trazendo retaliação. É o diabo tocando nos mais fracos. É a outra que já disse que não está nem para pastor nenhum, que a vida dela é ela que manda, ela vai relacionar, ela vai transar, ela vai fazer o que quiser, porque o corpo é dela, ela faz o que ela quiser. É retaliação. É o diabo se levantando contra nós. Nós estamos em guerra. Nós estamos vivendo um tempo de batalha. E o diabo está se levantando. Se você não fortalece a sua mente, se você não fortalece o seu espírito, amanhã ou depois você é contaminado com isso. Porque você é só emotivo. Eu gosto tanto do Mateus, eu tenho tanta admiração por ele é tão legal. Olha, não é porque eu sou muito assim, extremista, radical, não sou. Eu procuro ser pela palavra. O que às vezes falta no nosso meio é você separar aquilo que você gosta da pessoa dos princípios da palavra de Deus. Eu já falei isso com meus discípulos na reunião. Eu gosto mais de Deus, mais da palavra do que de você. Então aquilo que você faz, que está fora da palavra, eu sou contra você. Mas tem gente que parece que gosta mais da pessoa. Não. Nós temos que amar. A melhor maneira de amar é falando a verdade. Não estou mandando ninguém expulsar ninguém da nossa igreja. Mas você sabe? Parece que a atitude que nós estamos tendo é o seguinte: a palavra de Deus posiciona em relação a algo. Mas tadinho, deixa aqui. Abraça, vem para cá. Mas uma coisa é fato: Mateus, senta aqui, eu amo você. E por eu te amar, eu vou te dizer: está errado. Seu comportamento está errado. Sua conduta está errada. A maneira como você trata a sua esposa, se você é casado, está errado. Se você tem problema com tal coisa, com pornografia, está errado, mano. Você precisa se libertar disso, posicionar. Vamos orar, vamos jejuar. Esse é o procedimento cristão que nós temos que ter. De alguém que tem discernimento, percepção espiritual. Essa é a postura que Deus espera que cada um de nós tenhamos no dia a dia, no nosso tratamento com os nossos discípulos. E falando a respeito da verdade bíblica sobre o relacionamento, sobre o homossexualismo, eu quero falar para você de algumas razões fundamentais do relato da criação de Deus para a discussão do homossexualismo. Por que você deve acreditar na palavra de Deus para combater a mentalidade errada a respeito do homossexualismo? Primeira coisa, a aceitação do homossexualismo viola a ordem e a essência da própria criação humana. O homem, a comunhão sexual íntima foi pretendida somente para o homem e para a mulher. Tanto para a mulher. Se você for olhar, até falando do relacionamento, qual que é a maneira do relacionamento que uma mulher tem relacionamento sexual com outra mulher e do homem com outro homem? Não foi um projeto de Deus. Sim, precisaríamos nós fazermos essas defesas? Não precisaríamos. Mas nós estamos aqui. Isso viola a criação. O homem e a mulher foi criado para ter prazer. Eu penso, porque eu sou casado e eu tenho prazer no meu relacionamento, né? Esse prazer sexual com a minha esposa. E teve momentos já depois desse relacionamento, eu fiquei pensando: sabe por que eu acredito que Deus permite tal situação que vivemos aqui na terra e ter isso? É que isso é coisa minha, você não é obrigado a acreditar nisso não. Mas eu penso o seguinte: se com a minha esposa é tão bom ter um prazer, eu tenho tanto prazer em viver ao lado dela, e acabando em amor, tendo relacionamento sexual, imagina então o prazer que nós teremos ao se relacionar com Deus. Nem se compara com nada que experimentamos dessa vida. Foi o que o apóstolo Paulo diz. Essa leve e momentânea tribulação que nós estamos passando aqui hoje não se compara com aquilo que nós iremos receber do Senhor. Amém. Agora, um homem vai ter relação com outro homem. É até sujo, horrível dizer isso, mas estamos falando desse assunto. Não foi. O órgão do homem foi criado para ter relação com a mulher e os dois ter prazer. Não foi com outro homem.
Você percebe que até para isso é desajeitado, não tem objetivo nesse relacionamento sexual, e isso é contra Deus. Aí nós estamos aqui para levantar uma bandeira e para você falar: ah, não, mas eu não acredito em tudo isso. Se você não quer acreditar, não acredite. Mas isso aqui viola a criação de Deus. Você está dizendo para Deus: Deus, você não é perfeito, você fez algo que está fora. Então, por isso, já que você não sabe direito como fazer, ah, pastor, mas por que então eu tenho esse sentimento? Sobre o que você tem esse sentimento é um outro assunto. Eu preciso mostrar para você o que a palavra de Deus diz. Por que tem esse sentimento? Pode ser brechas, pode ser consequências do pecado, pode ser situações, mas a palavra de Deus não está dizendo isso. Segunda princípio, segunda razão fundamental: o homossexualismo, o lesbianismo não obedece o mandamento de Deus quanto à procriação. Se Adão fosse homossexual, ninguém teria nascido. Já parou para pensar nisso? Que você está aqui hoje porque sua mãe e seu pai têm um relacionamento sexual? Decide então. Irmãos, presta atenção, essa é uma maneira do diabo destruir também a próxima geração. Ok. Ah, mas eles podem pegar uma criança, como alguns adotam uma criança. Ok, ele vai adotar essa criança. Dois homossexuais vão adotar uma criança. Eles vão ensinar o que para eles? Amar uma mulher? Ame uma mulher. É bonita, você vai ter prazer. Não faça como o papai está fazendo. Ame uma mulher. Claro que não. É óbvio que ele vai ensinar para ele o que ele acredita. Dá uma lida na história daquele deputado que faleceu. Como que é o nome dele? Clodovil. Eu sempre, quando eu prego um casamento, aquele texto Melhor é ser doido do que eu cito o exemplo do Clodovil. Clodovil infelizmente morreu sozinho, não tinha ninguém. E foram leiloar os bens dele, ele tinha até talheres de prata. No dia que eu estava assistindo a reportagem falando do leilão dos bens dele, eu fiquei muito tocado, fiquei com pena, porque eu fiquei pensando: tem talher de prata, tem pratos de porcelana, como é que chama ele? Porcelanato não chama, irmão. Porcelana? Porcelanato eu entendo, porcelana não, mas porcelanato eu entendo. Porcelana, tem tudo, a gravata, tem as cores, tudo da gravata e tal, da camisa, mas não tem ninguém para sair. Tem talher de prata, mas não tinha ninguém para comer. Você sabe, a história dele é triste. Por que ele entrou no mundo do homossexualismo? Porque o pai dele estava tendo relação com o tio dele, eles faziam questão de deixar a porta aberta para ele ver. E ele vendo aquilo, ele falou: se meu pai está fazendo isso, então deu certo, isso deve ser o bom. Ele entrou, mas ele mesmo nunca defendeu que deveria existir um casamento com homem contra homem. Ele falou: pelo contrário, família é uma instituição de Deus. Como nós queremos lutar contra isso? Presta atenção, morreu sozinho. O diabo quer destruir a próxima geração com isso. Um homem tem relacionamento com outro homem, uma mulher tem relacionamento com outra mulher. Aí eles vão adotar uma criança. Essa criança tem 99,9% de se tornar também uma lésbica e um homossexual. Ela também não vai casar. Ela vai conhecer outra pessoa que vai ter também um problema. Eles não vão se casar, vão destruir. Qual que é a ordem de Deus para a procriação? O relacionamento entre o homem e uma mulher. Temos que ficar hoje com a palavra de Deus. A homossexualidade e o lesbianismo também constitui uma rebelião consciente contra a ordem divina de Deus. Eles sabem o que estão fazendo. Ninguém é enganado. Se sabem o que estão fazendo, eles estão indo contra uma ordem de Deus. E também, por último, eles distorcem a imagem de Deus. Isso é para distorcer. Todas as vezes, infelizmente, você percebe e vê uma ostentação de algo que você não é. Tem algo pior do que isso? Não tem nada pior do que isso. É muito bonito quando você olha para uma mulher e vê que ela tem um perfil estilo de mulher. É muito bonito quando você olha e vê que um casal que tem ali o movimento de um homem tem um perfil, estilo, traço, atitudes de um homem. Mas isso vem para distorcer a imagem de Deus. Quantos estão me entendendo? Amém. Falando a respeito desse assunto, não podemos deixar de falar sobre Sodoma e Gomorra, onde isso teve uma origem, teve um início. Gênesis capítulo 19.
Volto a dizer, por mais que tenha se levantado ensinamentos, estudos, o que você precisa se apegar hoje é o que Deus diz no início. O que Deus diz na criação no início? Ele criou homem e Ele criou mulher. É isso que é o propósito de Deus. Fora disso, não procede do Senhor, procede do maligno.